Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública, continuando aqui no nosso assunto de balanço patrimonial. Agora a gente vai apresentar a estrutura completa do balanço patrimonial, atendendo tanto a NBC, né, que trata de apresentação das demonstrações contábeis, quanto a Lei 4.320, que trata de, né, normas, né, de direito financeiro, de elaboração de orçamentos. Legal? Então a gente vai apresentar a estrutura completa do balanço patrimonial, inclusive prevista, né, pelo próprio Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Bacana? Então vem comigo na tela para a gente dar início a esse bloco. Vamos lá. Então vamos lá. Balanço patrimonial, né? Para atender às determinações legais e as normas contábeis vigentes. Atualmente, o balanço patrimonial é composto por quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação, contas de controle e quadro do superávit e déficit financeiro, tá? Então, quadro principal, ativo, classe 1, passivo e patrimônio líquido, classe 2, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanente, ativo, classe 1, passivo e patrimônio líquido, classe 2. Quadro das contas de compensação, controle, né? Ou seja, apresenta atos potenciais tanto de ativo quanto de passivo a executar, que podem, né, potencialmente afetar o patrimônio da entidade pública, né? E os valores dos atos já executados não devem ser considerados, né? Será elaborado utilizando a classe 8, né? Controles credores do plano de contas aplicado ao setor público. E temos também o quadro do superávit ou déficit financeiro, né, previsto, né, no artigo 43 da Lei 4.320. Então, reparem que para uma apresentação completa de uma entidade pública, né, do balanço patrimonial, preciso elaborar 4 quadros: principal, dos ativos e passivos financeiros e permanentes, das contas de compensação e do quadro do superávit ou déficit financeiro. Bacana? Beleza? Tá? Então, se eu for olhar o quadro principal, exatamente, né, a estrutura que nós comentamos em blocos anteriores, ou seja, o meu ativo subdividido em ativo circulante e não circulante, né, o ativo circulante dividido em caixa, equivalente de caixa, crédito de curto prazo, né, investimentos e aplicações temporárias de curto prazo, os próprios estoques, as variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente, né, o não circulante subdividido em realizável a longo prazo, subdividido em investimentos, subdividido em imobilizados e intangíveis, né? Então, o somatório desses itens vai ser o total do meu ativo. Legal? Lá no meu passivo e patrimônio líquido, né? Ou seja, meu passivo é dividido em passivo circulante e não circulante. No meu passivo circulante, obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimo, financiamento de curto prazo, fornecedores e contas a pagar de curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, obrigações de repartições de outros entes, né? Provisões de curto prazo e demais obrigações de curto prazo. Não circulante, né? Vimos agora há pouco aí que eu tenho as obrigações trabalhistas previdenciárias essenciais a pagar de longo prazo, os próprios empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar de longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões de longo prazo, demais obrigações de longo prazo, resultado diferido, né? Então temos aí o somatório dos dois passivos. Bacana? E no patrimônio líquido, as contas, né, compõem ou o patrimônio social ou o capital social, o adiantamento para futuro aumento de capital, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultados acumulados, né, e a conta redutora, ações, cotas em tesouraria. Né? Então, somando aqui tudo, eu tenho o total do meu passivo mais o patrimônio líquido. Beleza? Então, foi o que nós vimos, né, de estrutura, né, para atender a NBCT SP 11. Bom, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Então, subdivido aí, no caso, para atender a Lei 4.320, os meus ativos e passivos, não mais em ativo circulante, em ativo não circulante, em passivo circulante e passivo não circulante. Eu divido agora se ele é ativo financeiro ou é ativo permanente. Para ser um ativo financeiro, qual é a característica dele? Eu preciso ter, ou precisa ser, recursos, né, créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os próprios valores monetários, né, nos valores numerados, recursos em caixa. Né? Então, ou seja,
Se eu tenho créditos de valores que sejam realizados independentemente de autorização orçamentária, eu tenho um ativo financeiro. Estou falando de um recurso financeiro propriamente dito, é um próprio ativo financeiro. Tá? Ou seja, não precisa mais de autorização. Por exemplo, se já foi algo empenhado, por exemplo, né? Não preciso mais de autorização orçamentária, é um ativo financeiro. Já o ativo permanente são os bens, créditos e valores que necessitam, né, de autorização legislativa, né, para alienar, né, ou para realizar. Então, ou seja, necessitei de autorização legislativa, né, eu tenho ativo permanente. Se eu não tenho não necessito dessa autorização, isso é um ativo financeiro. Legal? Passivo financeiro, muito parecido, né? Então, são as dívidas fundadas, né, e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, né? Já o passivo permanente são dívidas fundadas e outros que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate. Legal? Ou seja, se eu não tiver dependência de autorização orçamentária, esse cara é um passivo financeiro. Se tiver a necessidade, ele é um passivo permanente. Legal? Então, se eu tiver lá uma dívida que já foi, né, uma despesa que já foi empenhada, pronto para pagar, pronto para liquidar e para pagar, isso é um passivo financeiro, né? Da mesma forma que eu tenho as dívidas flutuantes, né, que não tem ali uma relação mais com autorização orçamentária. Legal aqui, gente, beleza? Tá? Então, o quadro, né, dos ativos e passivos financeiros e permanentes tem essa carinha aqui, ó, ou seja, o ativo, né, dividido em ativo financeiro e permanente, o passivo dividido em passivo financeiro e permanente, e a diferença entre os dois é o saldo patrimonial. Lembrando que, por mais que eu tenha uma outra forma de classificação, né, o total de ativos é o mesmo, o total de passivos é o mesmo, e o valor do saldo patrimonial, que é o PL, tem que ser o mesmo, né, da estrutura da NBC, só que a classificação que é diferente, porque são as mesmas contas, na verdade. Beleza? Bom, quadro das contas de compensação, né? Então, preciso demonstrar ali os atos potenciais ativos, né? Que são atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, de forma imediata ou indiretamente, né? Ou seja, algum convênio, né, que eu possa vir a receber recursos, né? E atos potenciais passivos, são atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente. Então, por exemplo, posso ter aí um, uma garantia, né? Eu concedo a garantia para algum outro ente. Então, esse ente não cumpre com o combinado, tem que embarcar com recurso sou eu, né? Mas, na verdade, não afetou o meu patrimônio o fato de apenas ter assinado um contrato de concessão de garantias. Legal? Então, aqui eu tenho um quadro de contas de compensação com atos potenciais ativos, por exemplo, garantias e contra-garantias recebidas, né? Direitos conveniados, né, e congêneres, direitos contratuais e outros potenciais ativos, né, enfim, que podem vir a afetar futuramente o meu patrimônio. Atos potenciais passivos, garantias e contra-garantias concedidas, obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres, obrigações contratuais Olá, e meus outros. amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas aí, teve bastante inscrito no concurso e agora realizar outro concurso. Mas galera, é o seguinte, você quer passar no concurso, mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.